Gente, para quem não me conhece, está chegando aqui agora no canal, eu sou Daniele de Bernardi, sou terapeuta de práticas integrativas, dentre elas o Theta Healing, e eu quero te dar muito boas-vindas. Eu quero te dizer que é uma alegria muito grande, uma honra ter você aqui comigo. E o objetivo desse canal é trazer mensagens, vídeos, meditações que te ajudam no seu despertar em todos os sentidos, em todas as áreas de sua vida. Então fica comigo que nesse vídeo tem muita coisa boa pra gente aprender. E nesse vídeo eu vou conversar com você sobre autoconhecimento e os 10 motivos pelos quais você pode se interessar e despertar para esse caminho. E como eu sempre gosto de fazer em todos os meus vídeos, eu vou te falar um pouquinho sobre a minha história, de que maneira, em que momento eu senti a necessidade de despertar para esse caminho. Então fica comigo que vem mais. Então, em 1997, nasce a minha primeira filha, que se chamava Letícia. Letícia teve uma breve passagem aqui no planeta Terra. Com 2 meses e meio, ela retorna ao plano espiritual. E naquela época, eu ainda era bem adormecida em relação ao processo de autoconhecimento. Na verdade, eu tinha uma vida voltada para o trabalho, para a sobrevivência e para as minhas questões pessoais, de relacionamento, de conquistas materiais, enfim, eu não tinha grandes preocupações com o espírito, estava longe de mim isso. E o que aconteceu? Quando Letícia partiu, num dos meus momentos de introspecção, eu lembro como se fora hoje, eu falei assim para Deus: Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que eu errei? Onde eu estou errando? Porque a sua punição foi muito severa para mim. Naquela época eu acreditava que Deus era um ser que nos punia, que nos castigava, que a gente precisava andar muito na linha para ter o amor dele. Então eu tinha essa ideia de Deus. Então eu logo achei que eu estava sendo punida, que eu estava sendo castigada por esse Deus. Mas isso me ajudou muito a pensar desse jeito. Foi a forma como talvez eu tenha compreendido que eu precisava despertar, que eu precisava fazer alguma coisa na minha vida que fosse diferente de acordar, trabalhar, sobreviver, ganhar dinheiro para comprar aquilo que eu queria. Eu entendi que ali eu precisava fazer algo mais, que deveria existir algo mais que eu pudesse fazer por mim. Então, depois dessas reflexões, depois dessa vontade de encontrar essa resposta que eu havia feito a Deus, o que eu tinha feito de errado, eu segui um caminho. Eu não sabia muito bem por onde começar, mas a minha irmã Viviane, ela frequentava um centro espírita e ela me convidou para conhecê-lo e eu aceitei. Então, uma semana depois, eu estava dentro de uma casa espírita. Lá eu passei por muitos anos, confesso que lá foi um ambiente que me trouxe várias respostas, que eu senti como um alívio, um bálsamo. Eu compreendi um pouco o que acontecia, por exemplo, quando as crianças desencarnavam, o que acontecia, que existia um outro mundo além da matéria, que existia uma consciência além dessa matéria, ou seja, que existia um plano extrafísico que eu não conhecia, não fazia a menor ideia. Então foi pela porta do espiritismo que eu comecei a iniciar o meu despertar, pelo qual eu sou muito grata, muito agradecida, porque eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem acolhida nesse lugar e eu pude compreender que eu tinha algo a mais para fazer na minha vida. Então, finalmente, algumas respostas me chegaram, mas isso não foi suficiente. Eu continuei minha busca. Então, depois do espiritismo, veio uma vontade de me conhecer mais ainda. Eu sentia em algum nível que dava para aprofundar mais, que dava para caminhar mais nesse lugar da extrafisicalidade, do extracorpo, não é? Que era possível eu entender mais ainda sobre mim mesma. E aí foi quando uma amiga querida me convidou para entrar nos estudos do Pathwork, se chama o Trabalho do Caminho. É uma série de textos canalizados por uma austríaca chamada Eva Pierrakos, e esses textos são incríveis. Hoje eles estão disponibilizados na internet gratuitamente, e eles são textos que me ajudaram profundamente a me conhecer, obviamente em algum nível, porque a gente não se conhece completamente. Eu sei que eu estou no comecinho desse despertar ainda, eu tenho consciência que eu estou ainda assim, eu estou engatinhando nesse autoconhecimento, mas eu já sou muito grata por tudo aquilo que me chegou até hoje, por todos os conteúdos, por todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, por todas as mensagens que eu recebi. Então eu já sou extremamente grata, mesmo que eu saiba
e que isso não é importante, o tanto que eu já andei, o tanto que ainda falta, isso não é o mais importante. O mais importante é o que eu aprendi até agora e o que isso está fazendo na minha vida. E para concluir essa historinha, né, desse despertar para o autoconhecimento, em 2005, em 2015, aliás, eu conheço o Theta Healing. Faço um curso de Theta Healing, também a convite de uma amiga, e eu começo a compreender que aquele lugar de autoconhecimento que eu percorri até ali, foi algo que foi me trazendo muita vontade de ajudar outras pessoas, de trazer outras pessoas para esse caminho do autoconhecimento, porque eu fui compreendendo que esse caminho me ajudou demais. E para cada pessoa vai ajudar de um jeito, não é? Os caminhos não são iguais, as escolhas, não é uma receita de bolo. E quando essa amiga me chamou, me convidou para, né, me sugeriu fazer o curso de Theta Healing, eu aceitei imediatamente, e eu lembro que isso foi em setembro de 2015, e logo depois eu já estava começando a me dedicar aos atendimentos de Theta Healing. Então, o Theta Healing também me trouxe uma outra porta de autoconhecimento, me trouxe outras oportunidades, outros olhares sobre mim mesma, ainda está trazendo o tempo todo. Eu sou extremamente grata a essa técnica porque ela tem me ajudado a chegar em pontos que eu achei que eu já estava tratada, que eu já estava curada, e hoje eu vejo que não, né? Que ainda tem pontos aí para serem revistos, revisitados, reolhados, e eu tenho feito isso constantemente. Eu sou muito grata a esse processo do autoconhecimento, e é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque quem sabe você também está nesse processo de despertar. Isso confirme ainda mais o seu caminho, isso te traga ainda mais segurança, convicção, vontade, ânimo de caminhar por essa rota, de criar a sua própria cartilha, de criar o seu próprio caminho, porque eu acho que para cada um esse caminho chega de um jeito, tem uma intensidade, tem um ritmo, não é nada igual, somos diferentes e somos únicos. Então eu quero te dizer que esse foi o objetivo pelo qual eu decidi gravar esse vídeo. Foi para a gente compartilhar junto esses benefícios que eu aqui selecionei em 10 benefícios, mas o caminho do autoconhecimento ele é muito vasto e ele é incrivelmente sedutor e maravilhoso. Então eu decidi trazer aqui 10 possibilidades de benefício, mas eu sei que tem mais. Mas como a gente precisa dar um recorte ao vídeo, a gente vai citar 10. Tá bom? Então fica aí que a gente continua. Eu fui percebendo ao longo do meu caminho de autodescoberta que existiam muitas perguntas sem resposta, sabe? Muitas mesmo. E eu cada vez que isso chegava, eu ficava mais curiosa. Eu queria entender mais ainda por que eu não compreendia certas situações. Por exemplo, uma delas. Eu não entendia por que tinham pessoas que conseguiam me incomodar tanto, me levar para um ponto de irritação desproporcional. Por que existiam pessoas que eu convivia, às vezes nem eram pessoas importantes para mim, que conseguiam acabar o meu dia quando eu as encontrava? Por que nesse momento que eu as encontrava, eu simplesmente eu me desconectava do meu poder pessoal? Por que naquele momento eu transferia para ela a responsabilidade de me deixar ou não me deixar feliz? Porque era isso que eu fazia. Eu transferia para essas pessoas o domínio sobre mim mesma, né? Eu perdia o meu autocontrole e eu me deixava dominar por essas pessoas. Então eu não entendia isso, né? Porque eu julgava que eu sabia que pessoas que a gente gostava de estar perto. E aquelas que eram mais desafetuosas, a gente não queria estar perto. Mas às vezes o que acontecia é que pessoas que a gente amava também me deixava também incomodado. Então aquilo foi ficando sem entender. Não, eu gosto dessa pessoa. Por que nesse dia, nessa hora, nesse momento, essa pessoa conseguiu me desestruturar? Então, assim, além dessa pergunta que eu não tinha resposta, tinham outras perguntas do tipo: por que eu tenho tanta dificuldade de escolher? Por que eu não sei exatamente o que eu quero? Por que eu fico querendo ouvir muito mais quem está lá fora, ouvir outras pessoas dizer o que eu tenho que escolher, porque eu fico mais segura quando eu escolho o que elas querem que eu escolha? Por que eu não consigo escolher por mim mesma? Essa era uma outra pergunta que eu lembro que me incomodava demais, não é? E por que eu tinha tantas reações, às vezes, desproporcionais? Caía num choro desproporcional quando alguém falava alguma coisa, ou então eu entrava numa reação de agressividade extremamente fora da proporção do fato que levou àquela reatividade, não é? E eu me lembro que uma das minhas reações padrão que eu tinha era me defender. Eu estava sempre me defendendo. Se a minha chefe fazia uma reclamação, eu já estava me defendendo antes que ela terminasse a reclamação dela.
né? E certa vez eu me dei conta disso. Eu disse, nossa, eu não tô nem conseguindo ouvir, eu já tô mais preocupada em me defender, né? E justificar o meu erro do que propriamente escutar aquilo, integrar, aceitar e ressignificar. Hoje eu sei que esse é o caminho, mas naquela época eu era muito reativa. Então, todas essas perguntas, não é, também relacionadas aos padrões familiares, né, às vezes a necessidade de romper alguns padrões familiares, as minhas relações familiares, pai, mãe, irmãos, tudo isso foram questões que para mim estavam muito em aberto. Eu não compreendia porque que às vezes eu me sentia completamente incomodada nas minhas relações familiares. Então o autoconhecimento foi me trazendo muito disso, muitas respostas disso, e é isso que eu quero compartilhar com você agora. E eu quero te trazer essa visão que eu fui concluindo de que o autoconhecimento é realmente um lugar que, além de nos trazer várias respostas, consegue nos acalmar diante de muitas situações. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Então, tudo que eu vou falar aqui agora, gente, esses 10 benefícios ou ganhos que eu considero que o autoconhecimento traz pra gente, faz parte também um pouco do que eu sinto na minha vida. É claro que eu não sinto 100%, eu não tenho garantia que eu já tô curada em todos esses aspectos. E isso não é o mais importante, não é? O mais importante é a gente reconhecer em algum grau que naquele ponto a gente já conseguiu caminhar um pouquinho. É isso que é importante, né? E a gente permanecer na intenção de caminhar, porque todos os dias a gente está criando, a gente está vivendo experiências imprevisíveis na nossa vida, né? A lei da impermanência, ela é constante no nosso dia a dia. Nós não temos algo que nós vivemos todos os dias igual. Mesmo que tenhamos uma rotina previsível, as pessoas que cruzam os nossos caminhos, as situações que acontecem, elas são completamente novas e diferentes. Então, a cada situação, a cada momento da nossa vida, nós vamos reagindo de uma maneira até que nós vamos virando observadores de nós mesmos nessas experiências e vamos concluindo que vamos adotando alguns tipos de padrão, de pensamentos, de crenças em relação a essas situações. E é isso que é legal. O autoconhecimento, ele começa a trazer pra gente esse lugar de observador, esse lugar de a gente se olhar e se perceber nas situações, mesmo que a gente ainda não consiga ressignificar. Mas o fato da gente se perceber, da gente compreender que em algum nível eu já compreendo aquilo, em algum nível, isso já é bem importante. Então vamos lá. O primeiro ganho que eu vejo do autoconhecimento é que quando a gente está nesse lugar, a gente começa a ficar menos suscetível ao que está acontecendo lá fora. O que eu quero dizer com isso? É que você passa também a valorizar e a viver muito o que se passa aqui dentro. Você começa a entender que o que está acontecendo lá fora é uma parte, é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Então, você enxerga os problemas sob uma nova ótica. Se você considera que a sua vida, o seu entorno, ela é o espelho daquilo que está aqui dentro, se a sua casa externa é o espelho da sua casa interior, você começa a trazer para você a responsabilidade e a olhar os problemas sob uma nova ótica. Você já não olha mais aquilo e diz, eu sou uma vítima, uma pobre coitada dessa experiência. Mas espera, deixa eu ver, se isso aconteceu e não foi tão bom, de que maneira eu posso mudar isso? Então isso também traz a autorresponsabilidade. E eu fico mais serena diante do que está acontecendo lá fora, porque eu tenho mais conhecimento de quem eu sou e qual foi a minha parte que criou essa situação que eu vivo. Isso, gente, para mim foi muito libertador, né? Esse conhecimento me foi trazido pelo Pathwork. Na época eu não tinha a menor ideia, eu sempre achava que eu era assim uma criatura que estava que era uma marionete do universo e que eu estava à mercê de tudo que estava lá fora. Na verdade, tinha um olhar muito mais para fora, eu ficava muito mais preocupada em controlar os fatores externos, os aspectos que estavam além de mim, do que propriamente compreender que se o que estava acontecendo lá fora era fruto do que estava acontecendo aqui dentro, entendeu? Então, quando a gente se conhece, a gente fica menos suscetível, porque a gente já compreende que o que está acontecendo lá fora está aqui dentro. E se está aqui dentro, eu preciso olhar, integrar, ressignificar,
para que eu crie uma nova experiência. Ou seja, eu crio uma nova consciência, realizo um novo movimento e gero uma nova experiência que tem infinitas possibilidades dentro dessa experiência. Então, eu já não passo mais a esperar que a próxima experiência que eu vou viver será ruim, porque ali eu já compreendi que tem algo que eu possa fazer para mudar aquela próxima experiência. E eu aproveito aqui para falar que isso aconteceu quando eu engravidei pela segunda vez, que foi o Rafael. Eu lembro que quando eu engravidei, havia muita insegurança por parte do médico que me acompanhava. Embora ele fosse um médico maravilhoso, extremamente competente, mas como eu tinha que realizar uma série de exames, que caso o neném viesse com a mesma doença que Letícia tinha, a lei me garantia abortar, eu havia falado para o médico que eu não abortaria, e que eu estava muito segura, que eu já tinha compreendido alguns aspectos da minha vida que eu tinha que mudar e que aquele filho viria com saúde, que eu tinha muita convicção disso e que eu jamais abortaria. Então eu não desejava fazer o exame que me mostrasse que o neném vinha ou não com a doença, que eu preferi confiar em mim, na parte que eu consegui enxergar sobre mim mesma, de que forma eu consegui mudar e ressignificar alguns pensamentos que eu tinha e que agora o neném viria com saúde. Ou seja, eu passei a confiar numa experiência positiva a partir de um olhar interior. Então, um outro ganho do autoconhecimento é que você passa a ficar mais assertivo nas suas escolhas, você passa a ter mais clareza daquilo que você quer, porque você já sabe um pouco mais do que você gosta, do que você não gosta, do que te incomoda, do que é importante, do que é não tão importante, do que é essencial. Então, assim, não é que você acerta 100% as suas escolhas, não é isso, ninguém tá perfeito, mas você fica mais seguro daquela escolha e mesmo que você chegue à conclusão que você não escolheu exatamente como deveria, você também reconhece qual foi o ponto que você se deixou levar para fazer aquela escolha que possa ter contribuído para ela não ser tão real, tão honesta com você mesma, não é? Então, isso é um outro ponto bem importante, é que a gente fica mais assertivo. A gente não fica completamente assertivo, mas a gente fica bem mais. Um terceiro outro ponto é que a gente percebe mais a sincronicidade na nossa vida. O que é a sincronicidade? É o universo nos mostrando o que parece uma coincidência, mas não é uma coincidência, né? É o universo nos mostrando sinais que levam em conta tempo e espaço e que parecem uma grande coincidência na nossa vida, mas ali na verdade são sinais, são situações que acontecem muitas vezes para confirmar que você está no caminho certo, que você fez uma escolha correta e que você pode descansar diante daquilo. Então a sincronicidade, ela fica também mais presente, porque você também fica mais observador do que se move lá fora, né? Você também começa a perceber mais os sinais da vida, te confirmando ou te trazendo aquela sensação de que ok, né? Aquela coisa que assenta, assim, ok, é por aqui mesmo, eu tô me sentindo bem por aqui, né? Então às vezes são pequenas demonstrações do universo de que algo vai bem, de que a gente está no fluxo da vida, de que a gente não está remando contra a maré, de que a gente está podendo caminhar nessa história toda que a gente constrói da nossa vida de uma maneira mais coincidente, não é? Com o fluxo maior da vida, né? E eu acredito que isso acontece quando a gente está se conhecendo mais, a gente consegue fazer com que a nossa vida entre num fluxo que faz parte também de um fluxo maior do planeta, do cosmos, do universo, enfim. Então eu compreendo que quando a gente está no lugar certo, na hora certa, e eu falo aqui certo, dentro das possibilidades das leis universais, não é que você está certo ou errado, não é esse julgamento que você está fazendo o caminho certo, mas o caminho mais compatível para o que você veio fazer aqui na Terra. Então quando você está no seu propósito, quando você está fluindo, você começa a compreender melhor as sincronicidades, os sinais da vida. Muita gente fala do horário no relógio que fica 11:11, 12:12, ou placas de carro. Não interessa, gente, esse sinal não é tão importante, né? A mente, ela quer sempre dar um significado para esses sinais. O mais importante é o que você sente quando você vive a sincronicidade. Se aquilo te traz uma sensação de certeza, de convicção, sabe? Ok, é por aqui. Isso é que é importante. Os sinais, eles vão acontecer de inúmeras formas.
não é? Dependendo muito do que aquilo vai representar para você em termos de sinais, né? O universo ele é muito inteligente e essa energia toda que cria, né? Que eu chamo de criador de tudo que é além dos nossos entendimentos de inteligência e sabedoria. Então, eu confio que a sincronicidade é uma mensagem, né? Da espiritualidade me dizendo que é por ali, né? Que tá tudo bem, que é assim mesmo. Tá? E um outro ponto que eu vejo é que quando a gente começa a despertar para o autoconhecimento, a gente tem mais controle das nossas emoções negativas. Então, não é que a gente vai abafar as emoções negativas. Se você tem uma raiva, às vezes é importante expressar essa raiva. Não é importante dar conta disso, se dar conta de que naquele momento você tem essa raiva. Não é? Até porque às vezes, se a gente engole muito essa raiva, a gente também adoece. Mas o que acontece no autoconhecimento é que você começa a entender melhor de onde essa raiva partiu. Não é? Por que você, aquela experiência ou aquela pessoa está te trazendo aquela emoção negativa, né? Então você começa a ter mais controle, você sai mais rápido desse buraco, né? Você já não fica preso o dia inteiro no processo de raiva. Você tem ali um arrobo, uma raiva, mas você já consegue sair mais rápido, entende? Então é assim, é aquela história do buraco, né? Você já cai no buraco e já consegue saber como é que você vai sair daquele buraco. É mais ou menos assim. Então o autoconhecimento ele traz essa autorregulação, né? Essa autorregulação sadia, né? Não é você se negar nas suas emoções negativas, mas é você reconhecê-las, integrá-las e ressignificá-las ou agir a partir delas de um ponto mais maduro, mais consciente, mais autorresponsável. É disso que eu falo, tá? E um outro ponto que eu compreendo também que o autoconhecimento ajuda muito, muito, muito são nos relacionamentos, né? Porque veja só, se eu não me conheço e eu tô me relacionando com alguém, vai ser mais difícil eu conhecer essa pessoa também, não é? Então eu fico mais perdida nas emoções daquela pessoa que eu me reconheço, porque eu não conheço nem as minhas emoções, eu não conheço nem como é que eu funciono, meu modus operandi, não é? Então fica muito difícil eu desenvolver, inclusive, o processo empático por aquela pessoa, né? Ou o processo compassivo com aquela pessoa, ou desenvolver a compreensão do que está acontecendo, né? Então, não que a gente precise compreender tudo que o outro está se passando, mas quando a gente se compreende, a gente também tem mais facilidade de se colocar no lugar do outro e perceber, às vezes, o que o outro possa estar sentindo, não é? Então, o fato da gente se conhecer mais faz com que a gente também compreenda melhor esse nosso parceiro, essa nossa amiga, né, o nosso sócio, enfim, a gente tem, em algum nível, a gente compreende essa pessoa de um lugar mais amoroso também. Então, eu compreendo que o autoconhecimento ele traz exatamente isso, né? Ele melhora, ele nos dá pistas de quando a gente está na carência, quando a gente está querendo a companhia do outro porque a gente está se sentindo carente, mas quando a gente está querendo ficar perto de uma outra pessoa porque a gente está com medo de ficar sozinho. Então a gente começa a compreender qual é o nosso movimento em relação ao outro, né? E isso faz toda a diferença, muita diferença, né? Então o autoconhecimento ele vai potencializar positivamente as suas relações. Então eu acho que eu vou chegando no último ponto que eu acabei de aprender, tá novinho, saiu do forno agora. Eu acabei de concluir um curso que se chama Caminho dos Sonhos, um curso lindo com a Angelina Taide, é um curso extremamente profundo. Eu sugiro para todo mundo fazer, né? Eu fiz online com ela e eu descobri que ela nos falou que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se percebe, mais a gente aprofunda a interpretação dos sonhos. Que a gente até pode interpretar os sonhos sem ter esse caminho de autoconhecimento, mas que o autoconhecimento e a interpretação dos sonhos andam juntos, não é? Você consegue ter mais clareza, nitidez, discernimento em relação à interpretação desses sonhos. E eu estou encantada com essa nova forma de me autoconhecer. Eu acho que é uma outra maneira de identificar a minha relação com o mundo físico e com o mundo extrafísico, e que também de me trazer clareza sobre os meus processos, minhas pendências,
não é? Meus karmas, meus dharmas. Então eu acredito que o caminho dos sonhos é uma outra ferramenta que está chegando agora, que vai se somar ao Theta Healing, ao Pathwork, ao Espiritismo, tudo aquilo que eu já vivi até hoje, e que vem se somando, não é? É uma outra forma de olhar, né? É uma outra forma, é um outro instrumento de autoconhecimento. Então eu queria deixar registrado isso aqui, te sugerir que se você sentiu o chamado, faz esse curso. E te agradecer imensamente por você ter ficado comigo até aqui. Espero que esse vídeo em algum nível possa te ajudar, possa te trazer uma vontade muito grande de ser seu grande buscador de si mesmo, de ser seu grande aliado nesse caminho de ressignificar a sua vida a partir da sua autopercepção. Eu desejo sinceramente que você seja muito feliz, muito feliz. Eu deixo aqui então um beijo bem grande no coração de vocês e dizer que eu estou muito feliz também de poder gravar esses vídeos, não é algo que eu tinha em sonho, em vontade, mas eu nunca fazia e que agora está saindo de uma forma muito plena, muito tranquila. Eu estou gostando muito de fazer isso, né? Algo que não me traz nenhum esforço, me traz alegria, é uma grande diversão. Muita gratidão.